Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres. É sempre um prazer estar aqui de segunda a sexta-feira e hoje vamos falar sobre um assunto que eu gosto. Posso dizer? Podes, claro, claro. A área da educação. É verdade, hoje vamos ter aqui uma senhora professora, Amélia Rainho, que nos vem falar sobre o seu percurso. Já foi tua colega. Já foi minha colega, exatamente, devemos ter sido, já vamos falar isso aqui, devemos ter saído ali a Isto hoje, ui. Ui, a Cláudia hoje vai ficar aqui, eu trago umas as pipocas. Que giro. Se calhar hoje posso também contar um bocadinho das minhas... Eu já contei algumas, mas... Bem, eu gosto de histórias. Gostas de histórias, exato. Mas hoje vamos então ter aqui uma professora, vamos conhecer esta profissão que, a meu ver, e eu acredito que ao ver de todas as pessoas que têm 2 ou mais dedos de testa, é uma profissão tão importante, que faz tanto por um país, por uma nação, e que infelizmente temos visto a ser um bocadinho desmerecida ao longo dos tempos. Sim. Mas vamos então conhecer aqui a história da professora Amélia, como é que foi aqui o seu percurso, as coisas que foram mudando aqui ao longo dos tempos e quem sabe aqui ajudar alguém que nos esteja a ver em casa a ver aqui um bocadinho do outro lado, da pessoa que existe por detrás dos professores. Parece-me bem. Parece-te bem, sim. Que acho que às vezes não é assim tão fácil de ver, não é? Já tivemos aqui convidadas que já foram professoras e deixaram de ser, e por isso hoje temos aqui uma convidada que foi professora e continua a ser. Eu acho que isso é de mérito. Porque eu também já fui professora e deixei de ser. Portanto, não é uma profissão nada fácil. Não, exatamente. Portanto, hoje contamos consigo. Já fui aluna. Já foste aluna. Pronto. Já fomos quase alunos e alunos, não é? Alunos, mas foste uma boa aluna. Não foi muito, foi mal educada, não pensei. Ah, sim, não me parece que o senhor teu pai permitisse não permitiria, coisas. Não. Mas pronto, vamos hoje então conversar aqui um bocadinho sobre as coisas, sobre a educação, sobre tudo isto, e eu acredito que vai ser uma conversa muito interessante. Vai passar muito rápido. Sim. Então, antes de mais, dar-lhe a conhecer a si, que está a assistir o nosso programa pela primeira vez, que isso é sempre novos ouvintes. Então, nós temos as nossas redes sociais no Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres, com toda a informação, muitos conteúdos, as páginas das nossas convidadas, prático, fácil para entrar e ter logo toda a informação, não precisa de pesquisar muito. E entra também nas páginas das nossas convidadas, segue, partilha e tudo mais. Através da Curiacos TV no YouTube, acede a programas completos, não perde nada e ainda pode partilhar estes programas maravilhosos, como é o de hoje, não é? Que vamos falar sobre esta profissão tão importante e ainda vamos ter uma história de vida. Portanto, espetacular. Eu acho que hoje poderia ser, temos que agora mudar tudo nas redes sociais, profissão do coração. Sim, profissão do coração. Já vamos ver se adequa. Bem, já falaste isto tudo, já sabe, partilhe os nossos programas, partilhe os projetos das nossas convidadas. Hoje temos aqui, não é bem um projeto, não é? Mas é uma história de vida, mas partilhe tudo isto porque faça chegar a mais pessoas, use esta rede de sororidade feminina para apoiar estas mulheres que saem da sua zona de conforto para se aventurarem. Faça isso, dê aqui, seja esta mão dada e vamos então passar ao separador, não é? Para receber a nossa convidada de hoje. Fique connosco. Até já. E cá estamos nós, cultura, é verdade. Então, vamos dar aqui as boas-vindas à Amélia Rainho, professora de profissão e também de coração. É verdade. Muito bem-vinda. Muito coração nesta profissão. Muito coração. Muito coração. Quantos anos? Eu sou professora há 23 e há algum tempo, quase 24. A ver, Muito só mesmo bem. por amor. Bem. Amélia, é de onde? Eu tive um rainho na escola, vi o seu nome, pensei, será que tem alguma coisa a ver? Não, supostamente não. Bem, Não nunca, sei. não posso garantir, mas Rainho, supostamente não. Estava-me a tentar lembrar qual era o nome da pessoa, mas não me lembro. Pronto. As minhas raízes estão muito plantadinhas numa aldeia muito pequenina chamada Abrunheira, que fica na zona de Montemor Velho, distrito de Coimbra. Então como é que foi aqui a sua infância? Lá. Eu tenho uma infância assim um bocadinho típica das aldeias. Para a minha mãe poder trabalhar e para o meu pai poderem trabalhar, foi a minha avó que cuidou de mim.
Portanto, a minha avó foi a minha segunda mãe e eu vivi na casa da minha avó até aos meus 12 anos. E conte-nos os seus Pais pais de fim faziam de o quê? semana. Tinha pais de fim de semana. Era. Quase como se estivesse num colégio. E todos os interno. dias. É isso. É um bocadinho por aí. Mas era na casa da avó. Muito mais divertido. Muito melhor, eu acho que Melhor. ir à casa da... Eu Livre. adorava a casa da minha avó, sabe? Sim. Porque criada pela avó, portanto... Pronto. Mas efetivamente é isso. Eu sempre vi os meus pais todos os dias. Que eles vinham do trabalho, passavam na minha avó. Só que o facto de eu ficar com a minha avó prendia-se com os horários dos transportes daquela aldeia para os sítios onde os meus pais trabalhavam. Os pais não trabalhavam ali na agricultura Não. nem nada. Na cidade, na Figueira da Foz. Portanto, Ok. isso implicava que eles tivessem que se levantar às 5 da manhã para apanhar o primeiro comboio da manhã, que passava às 6 e qualquer coisa, para depois, à hora do trabalho, não é? Estarem no seu local de trabalho. Portanto, para uma criança que é muito pequena, e chegavam tarde da noite, como se Sim, diz lá na claro. minha aldeia, tarde da noite. Tarde da noite, gosto disso. Chegavam tarde da noite, assim tipo 8 da noite. Não, então no inverno era terrível, não é? E eles acharam por bem não se sujeitar. Não me sujeitar a mim como criança a essa dinâmica diária. Então brincava muito. Oi, Tem história. essa é a vantagem de se viver na aldeia. Gostou disto? Nós, é vantagem. nós vivíamos na rua. Vivíamos na rua. Aquilo era de manhã íamos para a escola. Eu só tinha escola antigamente, agora já não é assim. Porque agora é ao contrário. Passa-se o tempo todo na escola. Na altura não era. Passava-se pouco tempo. Sim. Pouco tempo na escola. A escola estava dividida em 2 turnos, o turno da Tinha manhã e o tinha turno da duplo, tarde. Tinha o duplo. O duplo, exatamente, o horário duplo. E eu tinha a vantagem de estar no da manhã. Portanto, a minha tarde, maravilha, aquilo era... Portanto, acordava cedinho, mas Acordava depois da cedo, mas se vocês são mães, também sabem que os miúdos acordam Acordam cedo. cedo, principalmente ao fim de semana. Especialmente ao fim de semana, especialmente. E com É um os problema. avós, eu não sei como é que era a sua avó, mas a Também. minha avó É uma fazia-me mulher do dormir campo. É uma Minha avó mulher do fazia-me campo. dormir com as galinhas. Eu acho que eu dormia antes das galinhas. Eu nem tanto. Eu nem tanto, porque lá em casa já havia televisão e a minha avó Era. nós vermos um bocadinho de televisão. Era uma porreira. É, Ah, a avó, porreira. a avózita era um espetáculo. A minha Maria, como eu lhe chamo, será... É a minha avó, é a minha Maria. E a minha segunda mãe. E então era isso. Portanto, para eu não estar sujeita aos horários dos meus pais, eu ficava com a minha avó. Quando fui para a escola, Sim. 6 anos, eu entrei um bocadinho mais tarde porque havia uma lei que exigia que entrassem para a escola todos os alunos que completassem 6 anos até 31 de setembro. Agora é diferente. Agora é até 15. Não, agora é dezembro. Ah, é dezembro, É, exatamente. Sim. Agora é dezembro. Na altura era setembro. Sim. E então, como eu, fui nascer logo a seguir, Sim. no outubro, Já entrei. Entrou com com 7. Já ia fazer 7 quando entrei para a escola. Sim. O que tem uma certa vantagem, porque andei mais um ano a brincar na rua, não é? Sim. Espetáculo. E que na realidade também é um tema que podemos falar, mas é uma coisa que causa muita polémica hoje em dia. As pessoas ficam sempre muito assustadas com o facto de atrasar a educação dos miúdos, mas que às vezes só estão Nada disso. a ajudar a que A seja mais maturidade é consistente. muito diferente, a capacidade de se adaptar ao mundo escolar é muito diferente, muito diferente. E lá está, a maturidade, a forma como reagimos e agimos perante as situações que são novas, é completamente diferente. Eu sou de acordo. Completamente. É verdade. Com o meu filho E a dependência dos pais É verdade. também passa por aí. também. Se bem que eu sou suspeita porque... Pronto. Mas o caso do meu filho foi a mesma coisa. Mas a Mas dependência o meu claro. também era isso, mas depois com a pandemia eu mudei de ideias. O meu filho nasceu em novembro. E quando ele nasceu, eu disse bolas. Aliás, quando eu fiquei grávida, eu disse bolas, agora vou ter um miúdo condicional, que é aqueles que podem Então, entrar ou quando não. fica aí, nasce- Vou ter. Eu nunca pensei. Pois, mas eu. Já estava. Vou ter que definir. Não, já está decidido. Ele só entra quando fizer quase 7 anos. Mas depois veio a pandemia e eu optei ao contrário. Sim, mas aí, pronto, as condicionantes assim o obrigaram, não é? Pronto, E agora gostávamos só de falar lá para casa. Então, e agora queremos aqui, enquanto estamos aqui à conversa com a professora Amélia, lembrar como é que foi a infância e como é que foram aqui os primeiros professores. Olha, e também perguntar quais eram, o que é que se imaginava fazer, não é? Exatamente, Se é o que aquela- vamos perguntar. Aquela pergunta que nunca pode faltar. Pode faltar não é? aqui. Mas eu acho que hoje é um dia... Imaginavas-te ser professora desde pequenina? Quando era pequenina, sim.
depois, quando fiquei adolescente, teenager, não sei o que, nem pensar, porque isso era uma... Era secretária executiva. Era secretária executiva. Isso, estás a ver? Isso já foi para mim mais aos 12, Pegavas 13. nos lençóis para fazer uma saia. Uma saia? Uma Porque saia, porque estava a brincar. tu fazias a saia a ti Saia própria. porque aquilo que se via na televisão, pouco se via, né? Elas estavam sempre de saia, muito bem vestidas. Estava sei lá. que escrevia. E muitos papéis, muitos papéis. Muito bem. É engraçado. Engraçado. Bem, então, quando foi para a escola, como é que foi? Gostou? Ou foi uma, Foi complicado. uma adaptação? Foi complicado. Vou explicar rapidamente porquê. Ah, Na temos altura tempo, não, pode falar. na altura não se diagnosticavam determinadas, vamos chamar-lhe, não sei bem como usar aqui o termo, limitações. Uhum. Não se diagnosticavam determinadas limitações que eventualmente as crianças pudessem ter. Uhum. E eu fui para a escola em 1976, a seguir ao 25 de Abril, já a caminho do 77. E então o que é que acontece? A mim não me diagnosticaram qualquer tipo de dificuldade, deficiência ou o que lhe quiserem chamar. Eu não gosto muito do termo deficiência, gosto mais do termo limitação. Dificuldade aqui na alguma dificuldade. Limitação, sim. E eu venho como professora a descobrir que eu tenho dislexia. Ok. Mas na altura ninguém sabia sequer ou se falava sequer em dislexia num meio tão pequenino como é uma aldeia e uma escola primária da aldeia. Não. Ai, nem eu me lembro de falar nisso na escola. Eu fui a seguir, estava a entrar para a escola, eu estava a nascer. Pronto. Portanto, eu fui a seguir para a escola, logo a seguir assim, não me lembro nunca nada de falar disso. Isto tem consequências e teve consequências graves. Porque eu tinha imensa dificuldade em ler. Aprendi a ler rápido, mas tinha dificuldade em ler. Porque eu trocava aquilo tudo. Pois. A matemática, a mesma coisa. Porque a dislexia abre nos vários campos. E eu, pelos vistos, apanhei-os todos. E eu tinha imensa dificuldade. Tenho dificuldades de visão. Sim. Portanto, tinha ali uma série de coisas. Como é que foi esta adaptação? Porque estamos a falar de uma escola que na altura era muito, ainda é infelizmente, mas ainda mais formatada, em que toda a gente tinha que caber naquele padrão, não cabe naquele padrão, exatamente. levas uma boa de uma reguada para ver se entras no padrão. Bem-vindo ao meu mundo. Era 5 dias por semana. Todos os dias reguadas. Todos os dias. Sem exceção. Eu e os meus colegas, não era só eu. Aquilo era o típico. Uma escola de soalho de madeira, estrado, o típico quadro com o crucifixo em cima ainda, e esteve lá durante muito tempo. E uma professora da velha guarda, muito tirante. Já na altura era da velha guarda. Eu também Sim, tive já uma era, da já velha era. da guarda naquela altura. Já era. Porque ela já tinha assim... Mas eu adorava. Para Se calhar ela era da minha idade agora. Sim. E então era assim muito rígida mesmo, muito rígida. Então para si foi um bocadinho difícil aqui a ambientação. Esta menina que gostava do campo e da liberdade. E que andava sempre na rua, era uma Maria Rapaz com... Então eu trepava às árvores, caçava sardaniscas, jogava a bola. Não ouvi essa palavra há tanto As tempo. sardaniscas, as lagartixas. Não Sardaniscas. ouvi essa palavra há tanto tempo. Andava a ver onde é que havia sardões e cobras. Foi. Pronto. E profissão de sonho, o que é que se imaginava fazer? Ai, nos meus sonhos só tive duas. Sim. Só tive duas. Queria ser pilota de aviões. Bem, Claro, então. Queria ser pilota de aviões. E depois, pronto, tinha que ter o plano B, não é? Ser professora. como é que Ser professora. já queria ser professora quando era pequena? Não queria, eu queria ser pilota de aviões. Era o plano B. Sim. Pronto, era o plano B. Mas não ficou de alguma maneira aqui, hoje fala-se muito que as crianças ficam traumatizadas e tudo, De tanta reguada. de tanta reguada. Ahm, Ou aquilo na altura era uma coisa não normal? tenho essa consciência. Perdão, não tenho essa consciência. Se aquilo me traumatizou ou não. Eu acho que, de alguma forma, à medida que fui crescendo, e como adulta, como pessoa adulta, eu lidei com o evento, se eventualmente podia haver algum trauma, eu lidei com esse trauma dentro de mim e muito tranquilamente o resolvi. E a melhor resolução que eu lhe dei foi ser professora e nunca ser igual a ele. Portanto, essa foi a melhor resolução que eu dei. Eu gosto Foi dessa transformar aquilo que eu achava de errado no meu historial e dizer, ok, nós só temos uma forma de mudar isto, é fazer diferente.
E eu fui fazer diferente. E então, quando, portanto, está aqui, pelo que eu entendi, ficou com a sua avó a fazer aos a 12 primária, ou mais um Sim, bocadinho? na altura a telescola era Ainda fez telescola? quinto e sexto ano. Eu fiz telescola. Com direito ia à a tudo e tudo, escola? e tudo, e tudo. A nossa telescola era na escola. Ou seja, eu tinha. Explique-me isso que eu não sei nada sobre ok. isso. Eu lembro-me Então de ver a telescola na televisão, Sim. mas nunca fizemos a telescola. Não, mas sim, nós saímos da aldeia, não é? Chegámos ao quarto ano, saímos da aldeia. Na altura não era quarto ano, era quarta classe. A quarta classe. Lá falar as coisas como Ainda são. fez exame? Não. A quarta classe. Não. Já não Essa fiz parte já não. Mas tive o Hã? presente envenenado. Não, mas era antes, era Ah, antes de nós. Antes de nós. És A um minha bocadinho geração depois, és um bocadinho tinha que depois. se fazer exame da Sim, quarta sim, classe. sim. Mas não Que apanhava era feito essa na sede fase. de conselho. Sim. Era feito na sede de conselho e que toda a gente tinha que ir lá, sem exceção, soubesse muito, soubesse pouco. E que o tinha que lá professor ir. do meu filho diz que isso vai voltar. Falou isso É outro dia na possível, escola. é possível. Sim, Até porque vamos a voltar às raízes. não, até porque há Há vantagens e desvantagens. não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é, neste momento há setores da política que querem, efetivamente, com política da educação, Por voltar a acaso, ter exames no quarto ano. o Está, professor do meu filho outro se dia vocês falou lerem os sobre programas eleitorais, não é? Houve agora eleições já há Sim, pouco sim, tempo, sim. e se lerem os programas eleitorais, efetivamente estava lá. Vamos tentar hoje Vamos não ver o que é falar- que este novo governo Vamos tentar nos não vai falar de presentear. política, Não, é? não Sim. quero ir por aí, por favor. Pronto, não, É, só, por não favor. vamos, não vamos. Pronto, mas é isso. Vamos ver o que é que este novo governo nos Sim. vai presentear Pronto. em relação à Mas educação. mas há essa ideia. Então, não fez exame? Não fiz. Então como é que era Saí, o quinto ano? Mas levei o presente envenenado da professora a dizer à minha mãe que eu ia chumbar. Não me livrei disso. Ia chumbar como? À quarta classe, a professora disse: a sua filha não vai passar. Não sabe para passar. Mas Então depois, como é que... Mas depois passou-a? mas depois passou. Histórias. A No professora. quarto ano já estava... No quarto ano, desculpe, mas na Sim, quarta na quarta classe já Essa estava... professora era de coração mesmo. Era uma querida. Já estava... Também eram formatadas diferentes. Era. Mas não sei Sim, se saberiam fazer diferente. Não sabia. Até Já porque estava a sociedade superada. imprimia uma postura e uma regra, e voltando à história das saias e daquela indumentária toda, isto era, nas professoras era igual. Imprimia-se à figura do professor uma regra e uma rigidez que não podia falhar ali, tinha que estar sempre dentro dos padrões. Sim. Portanto, não podia sair daquela linha Já tinha uma de professora... procedimento, de postura, de estar, era quase, aquilo era quase... Formatados. Sim, as professoras tinham que ser todas feitas. Aliás, não podiam usar calças sequer. Havia regras em que as Sim, por professoras acaso tinham que usar salto e saia, lá mais para trás de minha, lá mais para trás, lá no antigamente. Ai, mas a minha só usava saia e salto. E sempre maquilhada, sempre bem penteada. A minha professora, aquilo era assim. Os óculos, Ai, não apanhei nada E disso. depois chegava à escola e punha a sua bela bata branca para não... Exatamente, Tinha que para não estar dizer impecavelmente... nada. Olha, é exatamente. Sempre. Ai, as Nós minhas temos... eram umas descabuladas, ponta acima, ponta Não, a minha abaixo. era aquele cabelo, sabes, armado, assim, pequenino, Penteado. com os caracolinhos, os parecia a minha avó, caracolinhos, parecia a tal e minha avó. Os seus belos Caracolinhos pequeninos, com os Pronto. seus óculos grandes. Tirava os macacos. Olha a postura da senhora. Sei é que não quiseste ser Pronto. professora, claro. Ah, Era assim. mas era Tal e assim. qual. E então a minha querida senhora professora disse à minha avó, porque era a minha avó que era a minha encarregada de Sim, educação, sim. e disse à minha avó: olha, diga lá à mãe da menina, que a menina, para ela vir cá à escola, que eu quero falar com ela, porque a menina vai chumbar. A minha mãe... E na altura tinha chumbava-se todos os anos, portanto... Sim, teria sim, de não chumbar. havia... Não havia cá esta facilidade Não. de, não sei Ou o quê. sabias mesmo, ou então esquece, porque não ias Portanto, passar. se passou é porque sabia. Com certeza. Mas isto para vos dizer o quê? Então era assim, a minha mãe tinha ficado desempregada neste meio tempo, a fábrica onde ela trabalhava fechou. E a minha mãe, como é uma mulher da aldeia e sabia que tinha que sustentar 2 filhos, pôs mãos à obra, arregaçou as mangas e foi à procura de ganhar dinheiro. Dedicou-se a fazer bolos, bolinhos de abóbora. A minha avó materna e o meu avô tinham um rebanho de gado. A minha avó fazia queijo, a minha mãe vendia-os. Portanto, a senhora professora sabia disto tudo. Sim, As aldeias tudo se sabe. sim. E então ela achava que a minha mãe tinha que lá ir levar-lhe um presentinho para a filha passar. Ah, E deu, entre aspas,
o recado à minha avó, para a minha mãe lá ir, e levar uns bolinhos, e uns queijinhos, assim, uma coisa para a filha passar. Mas não era hábito fazerem isso? Os presentes para os professores, muito. É das coisas que eu mais tenho saudades, é de quando eu tenho aulas no campo. Tudo o que havia no campo, que a terra dava, Sim, as coisas melhores era para a senhora professora. Os ovos da avó do Gabriel, ainda me lembro. É verdade. Pá, lembro. Eu sou má com nomes, não é? Mas os nomes dos miúdos, eu lembro-me de quase todos os nomes dos alunos que eu tive durante 10 anos. É muito engraçado. Ficam. E alguns ainda nos seguimos mutuamente no Instagram, outros não. A vantagem das redes sociais foi essa, voltámos a encontrar o pessoal lá do passado. Mas alguns não encontrar. E foi isso, então a minha mãe deu o recado de volta e disse à minha avó, então diga lá à professora que se a menina tiver que chumbar, que chumba. Foi. E a menina passou. Portanto, não era assim tão... E já sentia aquelas dificuldades que tinha, que sentiu, já estavam um Só não pouco sabia... mais Não estavam. Isso aconteceu ao longo do tempo porque eu própria me fui dando conta dessas... E foi ganhando... fui achando para mim mesma estratégias para eu própria conseguir ultrapassar. Para tirar a carta de condução, agora saindo um bocadinho aqui do tema, foi um filme. Vamos lá chegar. E para pôr o anel, eu estou divorciada, não uso anéis, mas quando foi para me casar, para pôr a aliança no dedo certo. Mas eu acho que isso, no casamento nunca ninguém sabe onde é que é a mão direita, a mão esquerda. A minha cabeleireira pintou uma florinha numa unha para eu saber qual era a mão que tinha que estender para o marido pôr a aliança. E para tirar a carta de condução, ou para montar a cavalo, por exemplo, que tinha que saber qual a rádio puxar. Montar a cavalo? Sim, para montar a cavalo, saber como guiar o cavalo para onde eu queria. Imagino, tenho que virar o cavalo para a direita. E eu, de repente, não sabia qual era a mão que tinha que usar para fazer força na rédea. Então, está a fazer assim, portanto, tive que usar muitas estratégias ao longo da vida e agora sai naturalmente. Acho que no fundo Mas mesmo assim, quando dizem assim, vira à direita, e eu mentalmente tenho que fazer, para lá que a direita é a mão com que tu escreves. Eu faço isto sempre. Pronto. Pormenores à parte, coisas das dislexias. E a telescola, conte-nos lá. Eu saio da aldeia e passo-me para a aldeia ao lado, que era onde era a telescola. Então a telescola funcionava como a escola primária. Tínhamos 2 professores apenas, um para a área das letras, outro para a área das ciências. E as emissões eram pela televisão. Portanto, àquela horinha, o canal 2 da RTP tinha os professores lá, como tivemos agora no Covid, para quem viveu isto, tal e qual. E nós estávamos sentadinhos a olhar para o ecrã da televisão, a ouvir o professor que dava a aula na televisão. As aulas eram de 30 minutos, creio eu, 20, eu agora já não posso precisar. E a seguir o professor que nos acompanhava, não é? Um professor que era o nosso professor naquela área, ou nas letras, ou nas ciências, porque estava dividido, ou seja, tínhamos português, estudo do meio, que agora assim não era, na altura não era. Era história, tinha história. História e a parte das áreas, a parte das letras, com um professor. E depois a seguir tínhamos intervalinho e depois íamos para as matemáticas. Pronto, matemática, ciências, educação visual. Portanto, aquilo estava dividido em 2 timings e 2 professores. E depois aquilo era engraçado, porque era assim, eles davam, agora o conhecido 5º ano, que era o primeiro do ciclo, estava o professor das línguas a dar ao primeiro ano e o das ciências ao segundo, e depois trocavam. Portanto, depois tinha o 2º ano as letras e o primeiro as matemáticas. Era muito engraçado. O 5º e 6º ano eram o primeiro e segundo ano do ciclo. Primeiro e segundo. Era o primeiro e segundo ano do ciclo. E depois foi uma confusão quando fui para o 7º, que agora já estava no 7º, porque aquilo mudou tudo. Eu já estava Exatamente. Eu passei do 2º para o 7º. É verdade. Superdotada. As regras do governo mudam as coisas e nós, de repente, estamos a jogar noutro campeonato já, assim com muita facilidade. E depois, como é que é quando muda aqui, então, já era 7º também para si ou era 3º? Não, já era 7º. Foi muito engraçado. A entrada para o mundo dos crescidos, basicamente. Para o mundo dos crescidos foi muito engraçado, porque, se vocês repararam, não é? Se vocês repararam, eu sou esta criatura assim pequenina que vocês veem aqui sentadinha nesta cadeira. E então foi muito giro o primeiro dia de aulas no 7º ano. A escola para onde eu vou, em Montemor Velho, Sede Concelho, era dividida em 2 partes, ou seja, em baixo funcionava o 5º e 6º ano, porque mudou as regras, passou a ser 5º e 6º ano, e no primeiro andar, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º primeiros. Não havia 12º ano. E então foi muito giro, porque
Aí vai ela, mais a minha amiga de sempre, né? As duas, assim, do mesmo tamanho, e chegamos à porta para entrar e a auxiliar que lá estava, na altura eram as continas, não é? As continas. As continas. Diz-me Olha, assim, as o que é que vocês estão aqui a fazer? E nós vamos ter aulas, não é? Normal, nós vamos ter aulas. Então, se vocês vão ter aulas, têm que ir lá para baixo, porque é lá embaixo que vocês têm aulas. E nós olhamos para a senhora, pronto, se a senhora estava a dizer que era lá para baixo, nós chegámos lá abaixo. Chegámos lá abaixo, duas pequeninas a olhar uma para a outra e a olhar para aquilo tudo, não é? Uma escola imensa, E a escola imensa, enorme, sim. comparada com as outras, uma escola imensa. E uma auxiliar a ver assim o nosso ar de perdidas, lá veio ter connosco. Então, meninas, vocês não têm que estar na sala de aulas a ter aulas. Eu disse, mas nós não sabemos para onde é que temos que ir. E a senhora lá fez o favor de nos dizer, então, mas que turma é que vocês são? Nós somos do 7º C. Então vocês têm que ir lá para cima. Aulas, volta para cima. Volta para cima. Eu assim, bem, usa a inteligência rapariga porque não te vão deixar entrar. Primeiro porque tu tens 1,30 m na altura, tens 1,30 m e depois porque se não dizes que vais para o 7º ano, ninguém acredita. Sim. Ninguém acredita. Pronto, lá chegámos à porta, lá dissemos outra vez à senhora, porque ela disse assim, outra vez aqui, mas vocês nunca mais vão para as aulas. Sim. E um bocadinho assim já zangada connosco, não é? E eu lá expliquei à senhora, mas nós somos do 7º ano. E ela, pronto, está bem, então Então, vá. podem entrar. E depois aquilo era tremendo. Agora imaginem vocês o que é, como crianças, com um tamanhinho assim minúsculo, chegarem onde há miúdos até o 11º ano. Pois é, Agora está pior, porque agora juntaram algumas escolas do primeiro ciclo no mesmo lugar onde estão, nas sedes de agrupamento. Pois. Portanto, está lá toda a gente. Isto é muito, para mim, para a minha cabeça, como criança já foi complicado na altura, Sim. hoje ainda é mais conseguir conceber aquela Tem confusão do toda. primeiro Até o 12º ano. Acho que há escolas assim. Meu Deus. Para já até o 9º eu sei que há. Pois, O sim, 10º e sim. 11º juntos, isso aí já não posso garantir. Isto para vos dizer o quê? A minha experiência depois, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, Sim, foi tudo ali. toda ali. E aquilo era muito engraçado, porque nós entrávamos na escola. Aquilo era um corredor com aquelas portinhas todas por ali fora e a malta punha-se no corredor. Os calduços. Trau! Aquilo era... Até chegarmos à porta da sala, Já. era uma alegria. Oh, meu Deus. Era pamba nas costas, ou na cabeça, ou o que fosse. Era muito giro. Raparigas e rapazes. E era muito giro porquê? E agora vamos lá desmistificar um bocadinho isto que parece tão violento. Sim. Porque era assim que nós criávamos as amizades. Era assim, era quase uma regra maldosa, mas de boas-vindas. Sim, era quase uma praxe, não é? Era isso. O termo é mesmo esse, era quase uma praxe. E então, se nós encarávamos aquilo muito bem, era meio caminho andado para a gente já estar na maior na escola. Pois. Pois éramos todos amigos e brincávamos todos e defendíamos-nos. Protegíamos uns aos outros e defendíamos muito. Muito mesmo. A minha amiga nem pensava que... os rapazes nem pensavam em meterem-se com a minha amiga. Olha eu, Maria Rapaz como era. Sim. Aquilo se fosse preciso andar lá... À trolitada. À traulitada toda a gente andava. E não havia cá... E ninguém chorava. O que era mais giro é porque ninguém chorava, porque aquilo não doía. Era só fazer valer, eu sou mais forte do que Eu tu. sou mais velha. Era marcar território quase. E nessa altura... E era muito bom, era muito bom, a sério. Por isso é que eu digo, a escola para mim não foi um trauma, podia ter sido, mas não foi. Foi vivida com uma alegria muito grande e com um gozo e um prazer muito grande. Primeiro porque me integrei, muito tranquilamente, e depois porque os professores que eu tive a sorte de ter eram pessoas, com uma visão do que é o ensino espetacular. Mudou completamente. Sim, nós tínhamos na nossa escola uma coisa a funcionar que existia na altura, que eram os clubes. Sim, os clubes. E os nossos professores implantaram clubes de fotografia, clubes de rádio, clubes de tudo e mais um par de botas que nós tínhamos lá, numa escola de concelho, num sítio pequeno da aldeia, e nós tínhamos tudo. E equipado. E o Ministério da Educação dava verbas, apostava nessas coisas. Eu posso vos dizer que há bocado estranhou esta história do eu montar a cavalo. Meninas, eu fotografo. E o meu gosto pela fotografia vem desde aí. Eu também estive num clube de Fiz, fotografia, mas tive não ganhei o algumas, jeito. já participei em concursos de fotografia, Sim. as minhas fotografias já deram direito a outdoors
em certos sítios aqui na capital. Que engraçado. Certos sítios aqui na capital. E já E o gosto correram meio mundo. Eu só faço por gosto, não sou fotógrafa, nem faço disso profissão, apenas por gosto. Essa é uma das coisas que eu fiz lá, que eu ganhei lá. A rádio, o facto de ter estado no estúdio de rádio lá e ter começado a falar para um microfone sem ter pessoas à frente, deu uma estaleca de depois poder estar aqui sentada com vocês e muito tranquilamente falar. Deu uma não ficar assustada com o nada. tempo. Acho que vamos já marcar um segundo programa, que não vai dar para falar tudo hoje. E ter a estaleca de poder estar à frente de uma turma que tem 24, 25, 26 minutos, todos eles diferentes, e conseguir chegar a todos. Sim. Que é uma arte. Garantidamente a comunicação é uma arte. Digam que então e o cavalo também vem aí nesses clubes? Não propriamente, mas lá está, o enfrentar o desafio. Ok. Vem daí. Porque quando nos lançam desafios, como é feito na escola, e nos dão a possibilidade de os poder agarrar mesmo com os medos todos que isso possa ter por trás, e chegar lá e experimentar, experienciar e vivenciar essas coisas todas novas e que nos assustam à primeira vista, mas que depois vamos lá e estamos assim, peixinho na água, porque somos capazes disso. Também me levou o dia em que me propuseram montar a cavalo e eu assim, quando? Ontem? Vamos embora. Sim, vamos embora. E voltando à história do ser piloto de aviões, eu já pilotei um avião. Já uau! Uma avioneta. Foi? Sim. Foi Assim que tive hipótese para isso, fui experimentar como é que era andar lá em cima no ar e pilotar uma avionetazinha, como uma coisa pequenina, mas andar por lá, fazer loopings e coisas assim lá em cima no ar. Portanto, sim, cada desafio que me é lançado... Então, porquê é que o piloto de aviões não aparece aqui como a sua profissão? O que é que aconteceu aqui no caminho? Porque é o facto de ser mulher, ter 1,5 m de altura e não haver dinheiro para tirar bebês de piloto de aviões, no particular. Na Força Aérea, na vida militar, e na Força Aérea, onde se formavam os pilotos na altura, porque não eram conhecidas muitas escolas. Mas foi o meu plano A, era o meu plano A. Quando não fui ser professora. Pronto, de pilotos, não havia escolas para formar pilotos aqui em Portugal, ou se as havia, lá está, era aquela parte voluntária que implicava ver, e o meu pai não tinha. O que é que aconteceu? Aconteceu que só na Força Aérea. Mas as mulheres não iam para a Força Aérea, não iam para a vida militar. Sim. A Marinha, se não estou em erro, não quero mentir, acho que foi a Marinha a primeira força militarizada que abriu. No meu ano já iam. Eu não quero garantir se foi a Marinha, se foi a Força Aérea, mas no meu ano já iam. Tanto que eles foram fazer não podíamos ir. Eu ainda equacionei ser polícia, meter-me assim nessa área também, mas lá está, o 1,5 m impedia tudo. Pois, por causa da altura, sim. Não, e então como é que surge aqui ser professora? O ser professora vem, chegando eu saí da Vila de Montemor e fui fazer o 12º ano ao Liceu Machado de Castro à Figueira da Foz, portanto um liceu de elite, onde só andavam os meninos de bem, mas era o único sítio onde havia a minha área, que eu sou de Humanísticas. Agora já não se chama assim. Sim. Já passou para Humanidades e agora não faço ideia como lhe chamam. Sim. Mas na altura eram Humanísticas. E então eu entro no Machado de Castro, na Figueira da Foz, e tiro o 12º ano. Um 12º ano um bocado estranho, porque cheguei ao 12º ano e voltei para trás. Então? Porque eu tinha como formação, na parte das línguas, português e alemão e francês. Sim. E aquilo do casava. Uma germânica, uma românica, duas românicas, não casava. Então não me dava saída para a universidade para lado nenhum. Então teve que fazer outra vez. Tive que voltar para trás para ir fazer latim. Ah. Para poder ingressar na faculdade, se assim o entendesse, na parte das línguas, mas na parte das românicas, ou seja, com francês, português e o latim eventualmente. Sim. Pronto, e assim foi. Voltei para trás e fiz. E fiz 5 PGAs, uma coisa gira que vocês não sabem o que era. Fiz 5 PGA. A PGA acabou no meu ano! Houve até um ano antes de mim! Eu não fiz PGAs! Já disse quando fiz a última. Quando fiz a última. Fiz 5 PGAs, por verdade. Porque eu estava matriculada no 12º ano, eu podia. Portanto, eu fui treinando. Até sair, fui treinando. Como eu voltei para trás para o 10º ano, mas continuava matriculada no 12º. Eu podia fazer todas as coisas. Porque voltou ao 10º. Voltei. Sim, eu fiquei simultaneamente a fazer uma cadeira de 12º ano, francês,
e vinha ao 10º fazer latim. Ok. É verdade. Vinha ao 10º fazer. Portanto, eu não saí aos 16, 17 anos como eles saem agora. Não saí um bocadinho mais tarde, Sim. depois para a faculdade. E então, basicamente, eu tive essa possibilidade. Fiz as 5, fiz o boicote à ponte da Figueira da Foz, fizemos uma manifestação e cortámos a ponte. Portanto, Foi assim. ok. as coisas. Eu e o meu lado reivindicativo e de lutadora já Sim, vem daí, lá está, os professores que temos. Os professores. Que nos dizem, vocês lutem pelo aquilo que querem. E assim E foi. então vai fazer o E vocês não quê? tiveram PGA, porque eu andei Eu lá. não tive PGA, não. Porque eu andei lá E no meu aos ano berros e a acabou. lutar para que isso deixasse de acontecer. Pronto. Obrigada! Não há que pude agradecer. a ninguém. Não há que agradecer, não. Obrigada, Não há Amélia. que agradecer. Mas sim, foi a luta, neste caso foi a luta dos alunos mesmo. Sim. Os alunos foram para a rua e fizemos mesmo. Era a prova Fim a pé àquilo. esse. Quando eu saio do liceu e voltando à PGA, a última PGA que eu fiz, nós éramos, não faço ideia já o número de quantos alunos no 12º ano lá. Posso-vos dizer que eu tive a 4ª melhor nota do liceu na PGA Pois, mas já daquele ano. Portanto, já estava treinada. Já estava. Quando cheguei a casa e disse ao meu pai, não vou estudar mais, e agora vem a parte como é que acabas professora. Quando eu cheguei a casa e disse ao meu pai, não quero estudar mais, porque como eu estava no 12º ano, e só com uma cadeira, meu pai jurou e protestou que não ia pagar para eu estudar. Sim. Andar a passear os livros, como ele próprio dizia. E eu resolvi, não andas, está bem, então não há problema, eu vou trabalhar. E eu fui trabalhar. Arranjei uma lojinha lá na Figueira e fui trabalhar para essa loja e estudava ao mesmo tempo. Portanto, pedi ao patrão, com licença, deixe-me ir fazer uma horinha à escola para fazer a disciplina que tenho para fazer e deixe-me trabalhar aqui. E ele, com certeza, sim senhora. E assim foi. Eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Portanto, paizinho, Conseguiu. eu sou muito chata, pai. E fiz o 12º ano e estudei e depois disse, como já estava a receber o dinheirinho, caía bem e tal, eu disse ao meu pai, não vou estar mais, acabou, para mim chega, já estou farta disto, não quero. Sim. E o meu pai olhou para mim, fez assim aquela cara, número 350 e não sei quantos que ele tem, em que sai da frente e é o teu pai, se não sais da frente isto vai correr mal, e disse assim, amanhã pegas nas tuas pernas, rumas aonde tens que ir, vais fazer a inscrição para entrar numa faculdade porque tu vais continuar a estudar. Pronto, e foi aí que eu disse, pronto, ok, vais ser professor. E eu desci e fui me inscrever e tive que fazer uma prova de ingresso à faculdade, uma prova de português, que por sinal era quase uma cópia da PGA. Portanto, 250 alunos que me acompanharam nesse dia a fazer a prova, eu tive a terceira, acho que foi a terceira ou segunda melhor nota desses Prova 250. que a dislexia não era aqui um... Nada, não era. Então, e a Porque professora as de nossas quê? limitações não são aquilo que nós somos. Nem tão pouco definem as nossas capacidades. É verdade, é verdade. Então eu sou formada e para andarmos para a frente, senão nunca mais... Não, é que só faltam 15 minutos e ainda não chegámos aqui a ser ok. professora. Não, então eu sou formada, sou bacharel em português e francês Sim. e sou licenciada em gestão e administração escolar e ok. estou profissionalmente como professora do primeiro ciclo. Muito bem. Portanto, Então, conte-nos lá, esse bacharel é porque ainda é aqui esta antiga e depois quando foi fazer a nova, ou como é que é? Já, não, foi... na altura que fez a formação, como é que é? Porque hoje nós Na temos altura que eu professores de fiz- vários... Sim, é verdade. Sim, Na altura em que eu fiz a formação, ou seja, na altura em que eu entro, o que é que acontece? Eu sempre quis ser professora primária, como vos disse, eu queria ser professora, e era primárias, era especificamente primária. Os senhores ministros do governo da altura, e nomeadamente o da Educação, resolve fechar as escolas que formavam os professores primários, que eram os magistérios primários. sim. Naquele aninho, Não houve. fechou. Só havia uma escola que formava professores primários, que era a João de Deus, e era particular. Sim. Portanto, eu tive como alternativa que escolher o que é que ia fazer. E eu escolhi, eu quero ser educadora de infância. Sim. Pronto. E escolhi. Nós fazíamos umas folhas de candidatura, não havia cá internet, portanto eram umas folhas de candidatura e as folhas tinham 6 escolhas. Havia 5 escolas a formar educadores de infância em Portugal. 5. E eu não podia deixar o último buraco vazio. E então, a opção era português-francês, que era a minha formação base, português-francês. Davam-nos na altura um bónus que era acrescentado à nossa nota de final de 12º ano, um ponto a mais acrescentado à nossa nota se nós ficássemos no distrito
da nossa área de residência. Ou seja, se eu ficasse em Coimbra, se eu me candidatasse a Coimbra, eles garantiam assim... Nunca soube disso. É verdade, mas eles garantiam assim, porque se calhar já não havia, eles garantiam assim que Mas, as se calhar, faculdades acabámos por concorrer no mesmo ano. tinham alunos e estavam preenchidas a nível nacional. Não havia Sim. umas com muitos e outras com Sim, poucos, sim, sim, só sim. porque esta é mais bonita e mais famosa Sim. e mais não sei quê. Portanto, entrar em Coimbra era a cerejinha no topo do bolo para qualquer aluno em Portugal. Porque a Faculdade de Coimbra era a mais afamada de todas. Sim. E quem de lá saía quase que automaticamente tinha emprego. Sim. E isto tinha um peso fabuloso. E eles garantiam exatamente que não fosse tudo a concorrer para Coimbra, e então tinham um processo de seleção interessantíssimo, só entravam os melhores. Diga-se de passagem. Não porque os outros não tivessem capacidade, mas porque efetivamente era da nota mais alta para a nota mais baixa. E garantiam que todas as faculdades ficavam com alunos. Porque se te candidatas àquela área geográfica, não é? E tens esse bónus, automaticamente vais ficar ali. E então isso era um aliciente para nós. E então eu candidato-me a português-francês, não é? E, olha, adivinhem lá onde é que a boa da rapariga vai entrar, não é? Português-francês Coimbra. Pronto, aí está ela, feita professora em português-francês. Então, e depois quando saiu, foi logo para o primeiro ciclo ou ainda deu aulas? Não. Eu tive que desistir de acabar a licenciatura porque tive um esgotamento neste percurso. Tive um esgotamento e então tive que desistir. Isto quem acha que é uma brincadeira os cursos na faculdade. Sim. Que vão para lá só assim, uau, isto é copos e festas. Não é. Sim. E eu fui vítima do sistema nessas coisas. Então só fez os 3 anos? Fiz os 3 anos. Por isso é que ficou. Aliás, fiz os 4 anos. Eu fiz os 4 anos, eu frequentei o 4º ano, fiz todas as cadeiras de português, não completei o francês. Sim. Já não consegui. E por isso é que ficou aqui com o bacharelado. O bacharelado. Deram-lhe equivalência. E como tive este esgotamento, a opção a seguir, quando eu melhorei, foi: tens que fazer qualquer coisa e tu com o bacharelado podes ir dar aulas. E então... E na altura dava já para dar ao primeiro ciclo, ou não? Dava para dar ao primeiro e ao segundo. Eu fui dar aulas à telescola. Ah, que giro! Que giro! Fui dar aulas à telescola, que na altura já não se chamava telescola, chamava-se Ensino Básico Mediatizado. Sim. E era a versão telescola, mas desta vez em cassetes VHS. Opa, que giro! E eu acabo a ser professora, saidinha da faculdade, neste caso da Escola Superior de Educação de Coimbra, a dar aulas em Dornelas do Zézer. Foi a minha primeira colocação, foi em Dornelas do Zézer, a fazer a substituição de uma colega que estava de licença de parto, de maternidade. Ia ter bebê. E então eu acabo a dar aulas de português, história, geografia, francês, em Dornelas do Zézer, ao segundo ciclo, neste caso, com as cassetes VHS. E ao fim de uma semana de lá estar, dizem-me assim os meus alunos: professora, vem aí o inspetor! Ah, e eu, pois ainda havia os o inspetor! E eu, ai, meu Deus, o que é isto, o inspetor? Pois é. Eu assim, pronto, é agora. Então eu nem acabei de sair, Sim. estou aqui ainda a perceber que passos vou dar e já tenho aqui o inspetor a ver o que é que eu estou a fazer. Meu Deus do céu, é agora! Sim, rapariga, tu és portuguesa, os portugueses são o povo mais desenrascado que existe à face da terra e és filha da tua mãe e do teu pai, foste educada pela tua avó, tu não te vais enrascar aqui, nem penses. E eu, com aquele ar mais sereno e compenetrado do mundo, não tive o inspetor no fundo da sala porque eu esqueci-me completamente que ele lá estava e assim, ele não existe, portanto vamos lá dar as nossas aulinhas lindas e maravilhosas, eu e os meus alunos. E aquilo correu tão bom, tão fantasticamente bonito, que até os miúdos estavam espantados. Sim. Como é que eu não me tinha atrapalhado toda com a presença do senhor inspetor lá, porque eles sabiam que era um inspetor, portanto eles já tinham passado por isto antes. Sim, exato. E pelos vistos parece que não tinha corrido muito bem. Pois. Portanto, no fim, nós estávamos todos encantados porque esquecemos completamente que o inspetor lá estava. Pronto. Sim. E daí então é que eu depois, a seguir, vim parar a Lisboa, por falta de colocações lá, na zona, no Distrito de Coimbra. Que é o que acontece ainda hoje muito. Exatamente. Sim. Portanto, há muitas vagas em ter Lisboa, vaga a nos grandes seguir, centros. em setembro a seguir, tive que me candidatar a Lisboa. Na altura não fiz a candidatura a Lisboa, mas
no Governo Civil aparece um comunicado, lá em Coimbra aparece um comunicado a dizer há falta de professores em Lisboa. Eu pego no telefone, ligo para Lisboa, falo-me com uma senhora que na altura estava na 5 de Outubro, era aí. Era, eu ainda apanhei assim. E ela diz-me assim, minha querida, mas você já cá está. E eu digo-lhe, eu virei para ela e disse-lhe, olha, mas eu só vou fazer o concurso aí se vocês me garantirem que eu tenho vaga, porque senão não vou sair daqui. Para não ter vaga não vou gastar dinheiro para Lisboa. E ela diz-me assim, mas você já cá está. Venha fazer o concurso quarta-feira, sexta-feira está colocada. E segunda-feira está a trabalhar. Portanto, imaginem o que é. O número de vagas que Sai à quarta-feira direito a Lisboa, sexta-feira sabes onde estás colocada, arranja uma casa onde vir viver em Lisboa, porque segunda tens que estar a dar aulas e não sabes o caminho para a escola. Muito Qual bom. foi a sua escola em Lisboa, a primeira? Foi em São Domingos de Benfica, a escola de Alto dos Moinhos. Muito Foi bem. aí, um bairro da Lata. Ficam a saber. Sim. Agora tem lá o Hospital da Luz, Sim, acho eu? sim, É o da Luz? sim. Ou é os Lusíadas? Olha, é um deles. Sim. Ao pé do metro do Alto dos Moinhos, a banda de trás do Alto dos Moinhos, era, para quem conhece, na banda de trás do metro, era um bairro da Lata. E eu vou dar aulas para a escola dos meninos do bairro da Lata. No primeiro ciclo. No primeiro ciclo. Fui dar aulas a um segundo ano, se não estou E em erro. gostou? Foi uma experiência difícil. Não, não foi não foi difícil. Foi terrível. A recepção dos pais foi muito giro. Basicamente, a coordenadora da escola na altura estava a dizer, esta é a professora, e nós vamos acrescentar, vamos fazer uma turma nova para esta professora. Vamos tirar meninos que estão a mais nas outras turmas, que já estavam super lotados. E vamos fazer uma turma nova. Eu fiquei com, não quero, acho que tinha 15 alunos ou 16, fizeram aquela turma, não é? Dos melhores, não é? Escolheram os melhores. É o que acontece às primeiras professoras. Eu também me aconteceu isso. Escolheram os melhores. Este vamos tirar daqui, este vamos tirar daqui. Mas não é tipo como nós escolhemos bolos. É como nós tiramos aquela fruta, desculpem a expressão, podre. Vamos pôr este aqui e vamos fazer uma turma de arte. E fizeram uma turma. E de repente A minha tinha vários anos. Pronto, e elas fizeram isso e tiveram que dar conhecimento na hora, na reunião de pais, deram conhecimento aos pais da situação e quem é que ia ser mudado para a minha turma. E eu tenho uma mãe que salta lá do fundo e diz assim, e agora perdoem-me as expressões, mas vou usar aquela... Veja lá. As que ela... Não. Eu vou usar as que ela usou, que foi basicamente assim, se essa gaja não é? Levantar um dedo ou fizer alguma coisa ao meu filho, eu mato-a. Assim. Oh, simpática. E eu, que estava assim a ouvir com muita atenção a senhora, a coordenadora, e nem assim meio encolhida, assim, era lá que tu não sabes onde é que te estás a meter. Levantei assim a cabeça, estava assim a ouvir, de repente ouve-se a voz lá no fundo, ela falou, e eu levantei assim a cabeça para ela, olhei assim de frente, e basicamente tinha uma secretária à minha frente e fiz assim, com licença. Meus senhores, eu estou aqui para trabalhar. Estou aqui para dar aulas aos vossos filhos. E para eu dar aulas aos vossos filhos, preciso da vossa ajuda. Estão dispostos a ajudar-me? Vocês são pais? Eu sou professora. Eu ensino. Vocês ajudam-me. Aquela senhora que estava lá ao fundo foi a minha melhor amiga durante o ano inteiro. Não houve cá mais confusões. Por isso é que eu digo. Começou com o pé torto, mas acabou com o pé direito. Então e depois como é que foi aqui? Estamos quase a terminar. E depois mudei-me para Camarate e lá estou até agora. Camarate! Claro! Yeah! Mulher! Admiro-a! Portanto, eu fui visitar se vocês querem saber o que é mau na educação em Lisboa, venham ter comigo. Não, vamos saber o que é bom. Vamos saber o que é bom, porque eu tenho muito respeito por pessoas que ficam em escolas que são supostamente e não difíceis. É um território de intervenção prioritária. Exatamente. É uma TAPE. Uma TAPE, exatamente. É um agrupamento TAPE. O que é que queres explicar às pessoas que nos estão a ouvir o que é isso dos territórios de intervenção prioritária? Basicamente isto para se perceber assim em linguagem simples são agrupamentos de escolas e escolas que estão situadas em áreas da nossa cidade que são áreas muito problemáticas, onde estão os bairros que mais ouvimos falar, em que há mais, vou usar uma coisa gira, tiros, bombas e violência e nunca quis más condições, nunca quis experimentar outra realidade. Não. A primeira vez que experimentei não gostei. Foi. Tive que dar apoio. Sim, foi na altura em que o meu filho nasceu. O meu filho nasceu com uma doença cardíaca e
pronto, e que o acompanhará até morrer. Mas foi tratado, foi operado, pronto, agora é um adulto tranquilo, adulto, porque ele já fez 18 anos, pronto, já está crescido. E, portanto, ele é um adulto tranquilo, normal e não tem qualquer restrição e vive uma vida como qualquer um de nós. Só tem que de vez em quando ir lá ver ao doutor, está tudo ok. Portanto, ele, como estava a ser tratado na Cruz Vermelha, eu pedi para ficar, portanto, tive que pedir por condições especiais para poder tratar o meu filho, para não ir parar a outro sítio qualquer, porque na altura ainda não estava vinculada. Pronto, e podia ir parar a outro sítio qualquer. E então eu fiz esse pedido e foi-me concedida a escola da porta de casa. Eu saí da minha casa e 4 portas abaixo estava na escola e não gostei. Nada. Mas porque ser professora de apoio, porque é outro formato, não, porque eu estive nas duas versões, eu estive lá 2 anos e estive nas duas versões, como professora titular e como professora de apoio. Mas quando a gente vive... São crianças diferentes, são mundos diferentes, são educações diferentes, é tudo diferente. Portanto, eu identifico-me muito mais com o sítio onde estou e acho que eu sou muito mais útil. Sim, claramente. Como professora, como ser humano, sou muito mais útil ali, naquele mundo, naquela realidade. Portanto, a experiência, para mim, não foi muito simpática. Porque os outros não precisavam de mim, só precisavam que eu fosse dar aulas. Sério. O que é que faz um professor num território destes diferente? O que é que tem que ser um professor aqui numa escola assim? É lá tudo. Tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Tudo. Desde a pessoa que vai lá e cura as feridas e tira o dente que está a abanar, à pessoa que tem o cuidado de perceber que tomaste o pequeno almoço, da pessoa que, porque é que vens com essa roupa 2 vezes e está toda suja, o que é que aconteceu para estares aqui hoje com esse stress todo, o que é que se passou lá em casa, o que é que aconteceu na tua realidade que não tem a ver com a escola, mas que a escola tem que estar alerta para isso tudo. Nós temos uma função social do tamanho do mundo inteiro e temos que ter uma sensibilidade para uma realidade que está escondida, que não se vê. E essas turmas são reduzidas nos textos? Não. Uma das turmas que tenho na escola onde estou tem 26 alunos. E dentro dessas turmas... 26 alunos num território que é preciso tudo isto? Sim. Nessas turmas está tudo o que vocês possam imaginar, desde crianças que não aprendem, porque não conseguem, não têm essa capacidade, a crianças com problemáticas que levam a atos de violência constante, porque têm que descarregar o que está de errado e não controlam, porque são crianças, não aprenderam a controlar a raiva, desde crianças que não falam uma única, nem um A de português, e que estão lá, e que nós temos que ensinar, desde crianças que são extremamente inteligentes e que neste mundo, se não olhamos para elas, elas por isso simplesmente desmotivam-se e não querem aprender, porque sabem demais, no conceito delas. O que é que eu estou aqui a fazer? Se eu já sei isto tudo, isto não faz sentido para mim, não é? Desde aqueles que são extremamente tímidos e que nós nunca sabemos qual é o mar em que eles estão a nadar. O que é que está a acontecer? Amélia, nós vamos ter que terminar aqui esta parte da nossa conversa, porque está aqui combinadíssimo que nós vimos para a segunda parte. Ok. Que assim que for possível nós vamos, e até se conseguirmos juntamos aqui 2 programas para fazer 2 em 1, porque queremos continuar a ouvir essa história, está bem? Força. Estamos preparadas para a parte 2. Claro, até breve. Até breve. Obrigada. Foi aqui o testemunho aqui de uma professora, mas ainda vamos querer saber mais e vamos voltar lá a receber aqui. E eu acho que isto ajudou muita gente a perceber o outro lado desta profissão. Sem dúvida. Portanto, não perca pelas 15 horas. Aqui. Até ao próximo programa.